Olá, boa noite. A mensagem de hoje vem esclarecendo um assunto que está sendo aí recorrente na internet. Alguns vídeos falando sobre esse desastre lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Esse desastre pelas chuvas, muita destruição ali, muitas famílias, muitas casas, muitas vidas ceifadas. E há muitos comentários, muitas pessoas falando de milagres, aquelas que ficaram com vida. E dentre esses comentários também tem alguns vídeos. E recentemente me mandaram um vídeo mostrando ali, em meio aos escombros, duas imagens. Isso mesmo, imagens de escultura, imagens que as pessoas chamam de santos. Não são santos, são imagens esculpidas, mas duas imagens ali intactas, em pé, no meio ali dos destroços, dos escombros. E eu quero explicar isso para você nessa pequena mensagem, e peço que você preste muita atenção. Você precisa entender esse assunto, compartilhe com outras pessoas, porque imagens de esculturas são proibidas por Deus. Se você pegar Êxodo capítulo 20, logo ali no versículo 3, você vai ver Deus falando para não ter outros deuses e nem fazer imagem de escultura. E a Bíblia toda vai falando acerca desse assunto, sobre essa questão de imagens, semelhanças de pessoas ou de qualquer outra coisa. Mas vamos ler aqui um texto na Bíblia para depois eu continuar falando sobre esse assunto. Atos capítulo 10, versículo 34 diz: Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. João 10, versículo 10, ali diz que o ladrão vem só para matar, roubar e destruir. Jesus diz: Mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Bem, por que Deus preservaria duas imagens de esculturas e não preservaria vidas de pessoas inocentes? Tantas pessoas que morreram ali, muitas pessoas morreram já nesse exato momento. Se forem encontrados já mais de 200 pessoas, e ainda tem muitas outras pessoas ainda ali embaixo dos escombros. Por que Deus não salvou pessoas e salvou duas imagens? Também nós vemos ali muitos animais, cães e gatos, sendo encontrados vivos. E pessoas atribuíram também como milagres, assim como outras pessoas que foram encontradas vivas, como milagres de Deus. E novamente eu te pergunto, por que Deus deixou tantas pessoas morrerem e operou o milagre em cães e gatos? E nesse absurdo aí, desse vídeo que a pessoa coloca ali, duas imagens de escultura, duas imagens que segundo a Bíblia não tem valor algum, não anda, não fala, não apalpa, não tem ouvidos, não ouve, tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheiram, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam, ou seja, são imagens inúteis. Porque eu volto a perguntar para você com todo respeito, por favor, reflita sobre isso. Por que Deus preservaria ali com todo cuidado aquelas duas imagens que estão ali? Você pode ver esse vídeo aí. Aliás, eu aconselho você nem ver essas coisas, porque isso é mentira. Alguém deve ter colocado aquelas imagens ali em pé, extremistas aí, entendeu? Ou se por acaso elas ficaram ali intactas, eu volto a perguntar a você então: e quantas outras imagens não foram quebradas, destruídas ali em tantas casas? Muitas pessoas com certeza deveriam ter imagens, igrejas e
Pessoas que têm seus altares em casa que têm suas imagens. Por que só aquelas duas foi preservada ali? Então a pessoa atribui a Deus e diz que Deus, né? Ainda pergunta se você crê em Deus, você tem fé em Deus, aí mostra mostra ali aquelas duas imagens. Ou seja, Deus pegou aquelas duas imagens e deixou ali, né, preservou aquelas duas imagens, e Deus não se importou com centenas de vidas, né? Tantas vidas ali que foram ceifadas naquela chuva, naquela tempestade, né? Amigos, nós precisamos conhecer Deus. Nós precisamos saber quem é Deus para depois venhamos a falar dele. Falar de milagre. Você sabe o que é um milagre? Por que Deus salvaria uns e deixaria outros? Por que Deus salvaria cães e gatos e deixaria pessoas morrerem? Meus amigos, nós estamos falando de Deus, o Senhor, o grande Deus Jeová, aquele que tem poder, aquele que ama todos de igual forma. Acontecimentos sempre vão ter desastres. Isso foi previsto já há muito tempo. O próprio Jesus, em Mateus 24, fala sobre esses grandes acontecimentos. As pessoas moram em lugares perigosos, fazem suas casas embaixo de montanhas, de morros, perto de rios, perto do mar. E às vezes as enchentes vêm, quando as águas vêm, procuram o seu lugar, eles vai destruir vidas. E aí não se pode atribuir isso a Deus. Deus está fazendo isso, e nem tampouco dizer que Deus está salvando algumas pessoas, deixando outras morrerem, crianças, pessoas idosas, pessoas religiosas. Então, que você tenha entendido essa mensagem. E se você ver esse vídeo, apague e não acredite nisso. Não foi Deus que colocou aquelas imagens ali, salvando imagens, porque parece que é um Deus que se preocupa com imagens e não se preocupa com pessoas, com seus filhos. Deus odeia imagens de escultura. Com todo respeito, você que tem, Deus se preocupa com você. Deus faz tudo para salvar você. As suas imagens podem quebrar todas. Que Deus quer que você esteja vivo, que você esteja viva. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que você procure entender esse assunto. Ok? Deus te abençoe em nome de Jesus.